Fala pessoal, espero que todos estejam bem. Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo de atomística. Nesta aula nós vamos falar sobre espectroscopia e ondas. É difícil imaginar uma área da ciência que não tenha sofrido influência desse estudo que nós vamos apresentar. Por isso que vai ser importante para você acompanhar aulas de biologia, de química e de física, a partir dos conceitos que nós vamos iniciar o estudo, depois serão aprofundados na química, na física, etc. E que nós vamos iniciar agora. Por exemplo, à esquerda, nós temos aqui uma astrofotografia da nebulosa Vassoura de Bruxa, da constelação dos signos, ou cisne, em que aparecem as cores azul e vermelha. A cor azul indica a presença de oxigênio, a cor vermelha indica a presença de átomos de hidrogênio. E fica a pergunta: como é que nós podemos identificar os elementos químicos a partir dessas cores? À direita, nós temos dois elementos aquecidos numa chama. Acima nós temos o lítio, que aquecido numa chama emite uma bela coloração vermelha, carmim, e abaixo o amarelo alaranjado do sódio. Há aparelhos que podem determinar exatamente os comprimentos de onda, que para o lítio 670,8 nanômetros, para o sódio 589,8 nanômetros de comprimento de onda. E além de identificar o elemento pela luz, pela cor, pelo comprimento de onda emitido, eles podem também quantificar, isto é, pela altura desses picos ou até pela área, aqui em amarelo ou em vermelho, nós podemos determinar a quantidade desse elemento presente. Exames clínicos, por exemplo, para o lítio, que é um antidepressivo, e que os médicos sempre mandam fazer um exame para saber se está na dose correta, muitas vezes usa a chamada espectroscopia de chama, que aparece, que é ilustrada, por exemplo, aqui. Vamos definir ondas a partir de um exemplo. Imagine um lago em que estejam caindo gotas de água e que se propagam então, como uma ondulação pela superfície, fazendo com que um pequeno inseto oscile para cima e para baixo. Então eu tenho gotas caindo, perturbando esta superfície, causando um fenômeno periódico que faz com que o inseto suba e desça. Em outras palavras, houve transferência de energia. Mas se nós interpormos, por exemplo, uma gota de corante aqui no ponto C, nós veremos que o corante não anda. Fica muito claro que ele apenas sobe e desce, mas ele não apresenta o movimento de translação, ele não se desloca. Isto é, a perturbação se propaga, mas não se propaga a matéria. Por isso vamos definir ondas como fenômenos periódicos ou perturbações periódicas de um meio, onde há transferência de energia sem transferência de matéria. Imagine que alguém amarre uma corda numa árvore e se afaste uns 20 metros e comece a agitar para cima e para baixo, produzindo ondas. E você registra essas ondas, você está no meio do progresso dessas ondas, já está registrando. Nós podemos identificar numa onda as partes mais altas, chamadas cristas, as mais baixas, que são os vales. A distância entre duas cristas ou dois vales é o denominado comprimento de onda, representado pela letra grega lambda. A amplitude é a distância que vai do centro de propagação das ondas até a parte mais alta ou mais baixa, até as cristas ou vales. E temos a frequência, que é o número de oscilações por unidade de tempo. Eu contei, para 10 ondas, eu contei aproximadamente 10 segundos. Então, a frequência é 1 dividida por segundo. Uma onda por segundo, só que onda não é unidade.
Então só tem unidade no denominador. Passando esse segundo do denominador ao numerador, você tem segundo a menos 1, ou 1 Hz. A equação da velocidade da onda é: velocidade é igual ao comprimento de onda, o lambda vezes a frequência. Rearranjando, a frequência é a velocidade dividida pelo comprimento de onda. Imagina que você fixou a velocidade, que a velocidade da onda é constante, como acontece, por exemplo, com a velocidade da luz no vácuo. Pois bem, se eu aumento o comprimento de onda, a frequência diminui. E vice-versa, se diminui o comprimento de onda, aumenta a frequência, isto é, para a velocidade constante, a frequência é inversamente proporcional ao comprimento de onda. Existem ondas denominadas mecânicas, que são aquelas que se propagam por um meio material. O caso da agitação de uma mola, de um pedaço de corda, o som no ar. Por exemplo, numa mola, você pode produzir ondas puxando e soltando periodicamente. Então essas vibrações vão se propagar num determinado eixo, enquanto as ondas eletromagnéticas são oscilações de campos elétricos e magnéticos que se propagam no vácuo, ou em alguns meios materiais, é o caso da luz quando atravessa o vidro, a água, por exemplo. Elas se tratam de oscilações de campos elétricos, aqui por exemplo em vermelho, e que produzem campos magnéticos, por exemplo aqui em azul. E embora esse assunto seja mais avançado, vai ser mais bem estudado em física, o que eu quero que vocês saibam é que as ondas eletromagnéticas se propagam no vácuo, isto é, mesmo sem que exista um meio material. O espectro eletromagnético trata-se do conjunto de todas as ondas eletromagnéticas conhecidas. Aqui nós temos, e fique atento, a frequência, isto é, ondas por segundo ou hertz, crescendo da esquerda para a direita. Já o comprimento de onda, que cresce inversamente proporcional à frequência, vai crescer da direita para a esquerda. Olha aqui, comprimento de onda. A energia da onda, por sua vez, cresce com a frequência da esquerda para a direita. Então, com maiores comprimentos de onda e menor energia, nós temos as ondas de rádio, FM, TV, comunicação do celular, os fornos de micro-ondas, ambos utilizando as micro-ondas. Nós temos o infravermelho, aqui ilustrado pela imagem de um leão obtida à noite apenas pelo infravermelho que o corpo do animal emite. O infravermelho também é emitido por aparelhos de controle remoto, é assim que ele se comunica com o aparelho que ele controla. E os animais desenvolveram órgãos especializados em registrar e perceber a parte central do espectro eletromagnético, que vem ser a luz. Nós temos o ultravioleta das lâmpadas de esterilização, também usados para evidenciar impressões digitais, quando se aspergem substâncias como luminol, específicas para esse fim. Os raios-X, chamados raios-X duros, quase raios gamas, que são emitidos nas tomografias do tipo PET. Já os raios gama são emitidos por explosões nucleares ou corpos celestes como os quasares, que emitem os raios gama de maior frequência, maior energia e menor comprimento de onda que nós conhecemos. O comprimento de onda varia desde quilômetros para as ondas de rádio, metros, eu estou chegando aqui no micro-ondas em centímetros e milímetros. Infravermelho vai de milímetro a micrômetro, décimos de micrômetro a luz. Ultravioleta, raio-x, eu estou chegando em nanômetro, que é 10 a menos 9 metros. E raios gama, 10 a menos 12 metros, os picômetros. Essas são as dimensões, picômetro mais ou menos, de raios gama.
Acima do ultravioleta, as radiações são denominadas ionizantes. Elas podem, por exemplo, produzir mutações, levando a câncer ou malformação de feto, etc. A luz, então, trata-se da parte visível do espectro eletromagnético. As diferentes cores diferem em comprimento de onda, em frequência, em energia. Com menor comprimento de onda, maior frequência e maior energia, nós temos o violeta. Veja que quem tem maior energia ou maior frequência que o violeta é o ultravioleta. Passando então pelas cores, o azul, o anil, o ciano, o verde, amarelo, laranja e o vermelho, e acima do vermelho nós temos o infravermelho. Então, conforme nos aproximamos do vermelho, aumenta o comprimento de onda, diminui a frequência, diminui a energia. Às vezes temos a impressão que quando enxergamos um objeto vermelho, por exemplo, isso significa que ele está emitindo apenas o vermelho. Pode acontecer, mas é muito raro. O que acontece em geral é que os objetos absorvem uma cor ou algumas cores, e o que nós enxergamos é o restante que não é absorvido, que reflete do objeto e chega aos nossos olhos. Na chamada roda das cores, nós podemos ver o seguinte: imagine que um corpo absorva no ciano, aqui em torno de 470 nanômetros. Se ele absorve aqui, todo o resto ele emite. E todo esse resto que ele emite vai nos parecer vermelho. Olhando a roda das cores, nós temos que olhar no lado oposto para saber com que cor os nossos olhos vão perceber aquele objeto. Por sua vez, se ele absorve no vermelho, nós vamos ver o ciano. Essas cores são chamadas cores complementares. Então, a cor complementar, por exemplo, do anil é o amarelo e do amarelo é anil. Se um objeto, se um corpo absorve o anil, você vê amarelo. Se ele absorve na região do amarelo, você o vê anil, ou azul. No século XVII, o físico inglês Sir Isaac Newton, ele fez incidir um feixe de luz branca sobre as paredes de um prisma. A luz então sofreu refração e se decompôs. Ela se decompõe em todas as cores. Ele mostrou então que a luz branca era composta de todas as outras cores que nos pareciam, quando misturadas, como a cor branca. Já no começo do século XIX, o físico alemão Fraunhofer, observando o espectro com um microscópio, ele percebeu que havia algumas linhas escuras, isto é, algumas cores faltavam. São as chamadas raias ou linhas de Fraunhofer, né? E isso significa que algumas cores foram absorvidas. A razão disso vai ser explicada na próxima aula. Mas nem toda a luz apresenta um espectro contínuo. Por exemplo, imagine que eu tenha uma lâmpada de hidrogênio. Uma lâmpada como as nossas lâmpadas fluorescentes, mas preenchidas com hidrogênio. Ela não serve para iluminar porque ela tem uma luz tênue, fraca, que nos parece meio rosa. E imagina que ela está dentro de um cilindro que tem um furinho, e por esse orifício passa um feixe colimado aqui de luz, que sofre então refração num prisma e a luz é decomposta. Nós observamos que é um espectro diferente do espectro contínuo. Não aparecem todas as cores, apenas algumas cores, as mais intensas estão aqui representadas: violeta, azul, ciano e vermelho. Esse é o espectro descontínuo ou espectro de linhas do hidrogênio. E o que deixava os cientistas do século XIX realmente intrigados é o seguinte: imagine agora que um feixe de luz branca atravessa
um recipiente com hidrogênio quente, não é uma lâmpada que está emitindo luz, é apenas hidrogênio. Tem átomos de hidrogênio aqui porque está muito quente. E o feixe de luz então passa pelo hidrogênio, um feixe de luz branca com todas as cores, e a gente observa que algumas cores são absorvidas, e são exatamente as cores que são emitidas pelo hidrogênio. Esse trata-se do espectro de absorção ou de linhas do hidrogênio. Para os casos das moléculas é um pouco diferente. Como moléculas têm várias formas de absorver radiação, a diferença para a absorção ou emissão de luz por átomos é a seguinte. Para átomos, como nós vimos para o hidrogênio, apenas algumas cores muito definidas, algumas linhas, são emitidas ou absorvidas. Já para substâncias, que são formadas por moléculas, a absorção é diferente. Ela não ocorre numa linha fina, ela ocorre numa banda, numa região, em torno de uma região de determinado comprimento de onda, que, como vocês sabem, corresponde a uma determinada cor. Aqui em verde nós temos o espectro de absorção da clorofila e em vermelho do licopeno, uma substância que dá cor vermelha aos tomates. Por que nós vemos a clorofila verde? Bem, ela absorve muito no azul e violeta, ela absorve no vermelho, e ela não absorve, quer dizer, ela reflete o centro do espectro, que vem a ser os diferentes tons de verde. Já para entender a cor do licopeno, nós teríamos que ir na roda das cores e perceber que aqui por 480, 470, corresponde à cor ciano, então ele absorve muito aqui no ciano. E o complementar do ciano é vermelho, então nós enxergamos o restante de todas as cores como vermelho. Bem, hoje ficamos por aqui. Um abraço a todos e cuidem-se.